Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Estão animados para a aula? Estão bem de saúde, né? Que é muito importante, né? Para nós estarmos aí estudando, animado. Olha, gente, estudar assim online requer alguns requisitos, né? Não dá para estudar deitado lá na cama, enrolado na coberta, não dá. Tá, gente? Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem estudar, antes da gente iniciar a nossa aula, e a prof já vai dar um puxão de orelha, tá? Antes de vocês iniciarem aí o estudo de vocês sentem num lugar bacana, né? Um lugar assim de preferência, numa mesa. Ai, prof, mas eu tenho que estudar junto com a minha mãe e tal. Mas sempre tentam, gente, estudar num lugar bacana para você poder, assim, assimilar o conteúdo. A Prof. Rô aqui sempre dá essa dica, né? Porque estudar à distância vai muito da gente, tá bom? Hoje é a nossa aula de ciência, aula número 24 do 5º ano, e eu sou a professora Rogisele, ok? E vamos estar falando aí um pouquinho sobre propriedades da matéria, a parte 2. Nós vimos lá na outra aula a parte 1, né, que é as propriedades gerais, que é comum a toda a matéria. Hoje a gente vai ver propriedades específicas da matéria, tá? Eu sei que é um conteúdo às vezes um pouquinho difícil, assim, que você fica, nossa, prof, de novo propriedade da matéria, mas, gente, é muito legal, porque faz parte da gente a ciência, né? Qual que é o objetivo da nossa aula? Então, é explorar, né, os fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, como a densidade, né, a condutibilidade térmica, as magnéticas, solubilidade, gente, as propriedades mecânicas, ali, a dureza, a elasticidade. Nós vamos ver várias propriedades físicas, químicas e funcionais hoje da matéria, tá bem? O que você vai precisar hoje aí para você estudar aí? Nós vamos precisar do caderno, né? De uma caneta, do lápis e da borracha para você estar depois realizando a atividade, tá bom, pessoal? O que é a matéria? Só para a gente dar uma lembradinha, né? É tudo que ocupa lugar no espaço, lembre-se disso, gente. Tudo que existe no universo, né, é matéria, tá? Olha ali, ó, a prof trouxe ali o cachorro, o gatinho, né? O carro, a bicicleta, tudo isso é matéria. Ocupou lugar no espaço? É matéria, tá, gente? Então, vamos ver lá. As propriedades específicas da matéria, tá? Elas são as características próprias de cada matéria, tá? Ela é assim, única. Você vai achar essa propriedade nessa matéria só. Não é geral como na outra aula, tá? E quais que são as propriedades específicas, né? Olha, outro palavrão lá. Vamos lá, gente. Organolépticas. Tá? Nós já vamos ver o que é isso. As funcionais, tá bom? Que são os ácidos, são as partes básicas, os sais da matéria, químicas e físicas. Tá? Nós vamos ver cada uma bem legal, bem tranquilo, para você entender bem o que significa cada propriedade, tá bom? Olha lá então. A organoléptica, tá? É a característica que a matéria tem de ser estimulada por pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Vocês lembram o que são os sentidos, né? Olha lá, gente, ó, vocês sabem disso, né? O olfato, a visão, o tato, o paladar, a audição. Então, como que a gente vai aí estimular, né? Até eu pus algumas fotinhas bem bacanas ali, olha, para vocês verem, né? O nosso olfato. Através ali de um pão ou um bolo assando, né? Quando tá assando o bolo, nossa mãe, que cheiro maravilhoso do bolo. Né? Então, a gente está estimulando essa característica que aquela matéria tem de sair esse cheiro, né? Vamos falar que é o olfato, tá, gente? E a visão? É a luz dos faróis de um carro, por exemplo, né? Você tá lá na BR de noite, olha lá, hoje tem várias cores de luz, né? Tem a luz mais branquinha, mais azulzinha, até tem umas verdes assim, né? Meio estranho, mas tem, né? Então, é a forma de você estimular, né, essa característica da matéria. O tato, né? Quando a gente passa a mão ali em algo bem áspero, ou quando você pega a toalha para secar o rosto e aquela toalha é áspera, né? Então você sente isso, né? E o paladar, quando a gente ingere, come, vamos usar assim, né? Uma palavra mais simples, como doce, salgado ou azedo. Olha ali, até coloquei, né? A boquinha ali comendo o morango, quando você morde o morango, ai, que morango azedo, ou enfim.
né? Nossa, mãe, você salgou arroz hoje. Então, você está estimulando o paladar. E a audição, né? E eu coloquei ali uma coisa assim que eu gosto muito, que é o som produzido pelo bife, quando frita lá na frigideira, né? Você coloca, fica... Ai, gente, é muito bom, né? Tanto o barulhinho como o produto que vai sair no final, né? Que é o bife frito, tá bom, gente? Então, essas são as características organolépticas, né? Vamos ver lá, as funcionais, tá? É a característica que alguma substância apresenta de desempenhar o mesmo papel, uma mesma função, ou promover uma mesma sensação, né? Nós temos as funções ácidas, né? E temos as que servem de base e os sais. Vamos lá para vocês verem um exemplo, né? Olha as ácidas. Toda substância, quando ingerida, apresenta um sabor azedo, né? Então, essa é o que é comum nessas matérias, né? Como, por exemplo, quando você chupa uma laranja azeda, né? Ou o limão, tem gente que gosta muito de comer limão assim, não na salada, né? Que eu gosto de pôr na salada, né? Mas quando você coloca na boca, você sente a acidez, tá? Essa é uma característica funcional dessa matéria. E as bases? O que é a base, prof, né? É quando a gente classifica a substância assim como básica, quando a gente tem a sensação de astringência. O que é isso? Você já comeu um caqui meio verde, que dá aquele, né, aquela secura na boca assim? Né? Não é muito bom. Ele é adstringente, tá? Então, essa parte adstringente serve como base para outros tipos de matéria, pessoal, tá? E os sais, né? É toda substância salina, né? Que tem o sabor salgado. Então, essas são as características funcionais, né? Que ela vai desempenhar o mesmo papel ou uma mesma função, tá, gente? A prof trouxe alguns exemplos, assim, fáceis para vocês. Existem essa funcional ali muito elaborada, né? Algumas substâncias que são misturadas aí por exemplo, para fazer um asfalto. Aí a gente entra numa área bem longa da ciência que vocês vão estudar aí nos próximos anos que estão esperando por vocês, né? E as propriedades químicas? É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra. É um processo denominado fenômeno químico. Nós já vamos ver o que é fenômeno químico, tá? Muitas vezes um fenômeno químico só ocorre quando a matéria é submetida a determinadas condições, altas temperaturas, a catalisadores. O que é catalisadores? Por exemplo, tem tinta de carro, tá? Que você tem que misturar lá um solvente, um catalisador, tá? Então ela se transforma em outra matéria, tá bom? E ela só pode se transformar quando apresenta uma característica química em comum, tá? Eu não posso misturar dois produtos que são muito diferentes, não vai dar certo, gente, tá? Então tem que apresentar uma característica em comum. Se você conversar bastante, assim, os pais, principalmente, né, que gostam de pintar carro, pintar casa, que gostam aí de trabalhar na construção, eles vão falar disso. Tá? Eles entendem um pouquinho, embora às vezes eles nem fazem ideia, né, que isso é uma propriedade química, mas eles veem lá, eu não posso misturar, por exemplo, thinner, né, na tinta que vai água. Por quê? Porque são processos químicos diferentes, tá bom? Outro exemplo também é a formação da água, tá, gente? Prof, A formação da água ela é um processo químico que precisa de de oxigênio e hidrogênio, tá bom? Então ela faz uma produção química ali que altas pressões, temperatura, e o resultado é a nossa água que a gente tem, né, em abundância no nosso planeta Terra, ok, pessoal? Então o que é um fenômeno químico, tá? Esse fenômeno químico é essa mudança na composição dessa substância. Tá? Por exemplo, ali, um fenômeno químico como a combustão transforma uma substância em outra com diferentes propriedades químicas. Combustíveis como madeira ou carvão transformam-se com a combustão e formam cinza, né? Você já viu o pai assar carne, né, gente? Quando o pai põe o carvão lá na churrasqueira e coloca fogo, no final, dá uma olhadinha lá, o que fica? Aí cinza. Fogão de lenha, né? A mãe queima lá a lenha agora, nesse tempo usa bastante aí fogão de lenha, né? Tem gente que usa bastante, né? Olha lá, a mãe terminou o dia lá, se você olhar na caixinha embaixo, o que tem lá?
cinza, né? Essa é a reação química. Outra coisa que a gente pode ver em casa é quando pinga ou quando espirra água sanitária em um tecido colorido. O que acontece? Né? Ele mancha. Fica aquela mancha, às vezes até acaba se perdendo, se for uma roupa aí, né? Acaba se perdendo, não dá para usar porque fica feio, porque mancha, tá? E esse é um fenômeno químico, pessoal. E quando você também mistura bicarbonato no sódio, no vinagre, ele... Tá? Aqui não dá pra gente fazer, porque faz sujeira, tá, pessoal? Mas faça aí, pede pra mãe fazer pra você ver. É bem legal, ele dá uma efervescência, tá? Bem bacana. E isso são fenômenos químicos, tá, gente? Agora, as propriedades físicas. As propriedades físicas não dependem de transformação, ou seja, elas são indiferentes à matéria, né? São elas o ponto de fusão, né? É quando a substância muda de um estado sólido para o líquido. Que exemplo, prof? Quando você tira o gelo da geladeira. A hora que você tira o gelo, deixa lá para você ver, no instantinho ele fica líquido, né? Ele passa do sólido para o líquido. O ponto de ebulição, né, é quando ela passa do líquido para o gasoso, né, o vapor d'água, né? Quando a mãe coloca a chaleira para ferver, ela começa a ferver, você vê que sai uns vaporzinhos. Ou quando está cozinhando o arroz, você vê que tem um vaporzinho. Isso é transformando do estado líquido para o gasoso. A densidade, tá? É a quantidade de matéria em um determinado volume, né? A densidade normalmente ela é medida em cúbicos, né, gente? Então, assim, por exemplo, quando você coloca água dentro de uma garrafinha, né? A garrafa vai lá 1 litro, né? Então, quando você enche essa matéria, ela é a densidade daquela garrafinha, é a quantidade de volume dentro, tá? Uma caixa d'água, tá bom, gente? Isso é densidade. E solubilidade é a capacidade de uma substância de se dissolver ou não em um determinado líquido, né? Se você, por exemplo, colocar açúcar na água, ele desmancha, né? Pode olhar. E agora você colocou óleo. Será que vai desmanchar se você mexer? Pode fazer essa experiência em casa. Vai lá, o que você acha? Olha, não se dissolve, tá, gente? O óleo não se dissolve na água. Ok, pessoal? Vamos lá ver ainda, temos ainda, ó lá, a maleabilidade, né? Permite a moldagem de um material em finas lâminas, tá, gente? O que eu poderia mostrar aqui para vocês? Por exemplo, o ferro, né? Quando ele é transformado em finas lâminas, né? Tem pecinhas bem fininhas. Essa é a maleabilidade do ferro, que ele permite ser moldado. Tá bom? Olha lá, ó, a ductilidade, né? É a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Então, vamos voltar lá na maleabilidade. Então, o ferro foi transformado numa fina lâmina e a ductilidade dele ele não se deformou, ele não quebrou, ele não se rompeu, tá? Entendeu, pessoal? Essa é uma propriedade bem legal, né? Principalmente assim em construção civil, precisa ter essa propriedade, né? Imaginou se começar a quebrar aí a estrutura de ferro de um prédio, é perigoso, né? Então é uma propriedade bem importante para o material, tá? E a dureza? É a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o diamante. O diamante hoje ele é considerado um dos materiais mais duros que existem, tá? Tanto que ele é utilizado para cortar outros materiais como vidro, né? Vidros bem grossos, assim, ele corta, né? Vocês podem procurar aí na internet alguns vídeos bem legal, né? De trabalhos com o diamante, né? Ele é bem resistente, ele é muito duro, tá bom? E a viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento. O que é isso, professor? Por exemplo, eu virei uma garrafinha de água no copo, ele vai bem rapidinho, né? Encheu. E agora se eu virar um líquido mais pastoso, como será que vai ser o fluido, o escoamento dele? Vai demorar um pouquinho mais, né? Vamos citar ali o óleo, pode até fazer com o óleo, se você virar água bem rapidinho. O óleo, ele demora um pouquinho para cair. Essa viscosidade, essa resistência de um fluido ao escoamento. Ok, gente? Entendido? Estão me entendendo? Agora nós vamos ver ali duas que a prof separou, que trouxe para vocês bem importante, que é a condutividade elétrica.
tá bom? A gente tem isso bastante no nosso dia a dia, que refere-se ao caráter elétrico dos materiais, né? A gente vê ali que a gente vai ter materiais condutores, semicondutores e isolante, que a gente vê em casa, né? Os condutores é o que faz a condução da energia, né, gente? E os isolantes para não dar choque na gente, tá bom? E toda a matéria, né, ela é formada de minúsculas partículas que não dá nem para ver no microscópio. E essas são as cargas elétricas que formam a energia elétrica. Olha lá, eu trouxe para vocês, podem fazer em casa ali essa experiência da bexiga, né? Esfrega a bexiga assim e põe no cabelo, ela sobe. Isso são cargas elétricas. Ou pentinho, se você esfregar também no cabelo e pôr nos papelzinhos, ele acaba grudando no pentinho. Isso são cargas elétricas, tá, gente? E o magnetismo, né, é a propriedade de atração e repulsão dos metais e ímãs, né? Você já viu um ímã, né? Quando você se aproxima, ele pode repelir, depende o polo que a prof trouxe para vocês, ó, se for os polos diferentes, né, os ímãs eles vão se atrair, e se os polos forem iguais, eles vão se repelir, eles não vão, né, juntar. Faça essa experiência em casa, é bem legal, pessoal, bem bacana, tá? Para você entender aí sobre o magnetismo, tá bom? Opa, peraí, pessoal, desculpe, tá? A prof aqui tá... Olha lá. Então, nós temos outras propriedades do magnetismo, né? Que nós temos aí os trens flutuantes, tá bom? Que é bem interessante, gente. Se vocês pesquisem aí para vocês verem, eles são usados, né? Aí bastante, a China investe bastante em trens flutuantes, é a partir do eletromagnetismo, eletroímãs muito grande, que faz que esses trens voem, né? E também são usados nas bússolas, né? Olha ali, né? A bússola, ela é uma grande invenção da humanidade. Pode vir o GPS, pode vir outros instrumentos aí, né? Mas a bússola ainda ela é uma das maiores invenções, né? Que utiliza o campo magnético da Terra, tá bom? Ela sempre vai estar indicando a direção norte e sul, tá bom, gente? Então, olha lá, finalizamos essa aula, né? É bastante coisa. Reveja, escute de novo a prof, tire as suas dúvidas, pesquisa, gente, né? Eu sempre falo, tem aí um arsenal de pesquisa para vocês, tá bom? E para intensificar aí seu aprendizagem, vai lá e realiza a atividade que vai te ajudar bastante, ok? Um abraço, até a próxima aula.